Olá terráqueos, eu sou o Nico e bem-vindo ao meu universo. Nos outros vídeos nós vimos como fazer as paredes, o jogo de dardos, a taqueira e algumas outras coisas. Nesse vídeo nós vamos trabalhar a porta do salão, a porta de entrada do bar, certo? Eu usei isopor, palitos de picolé de vários tamanhos e espessuras e papel cartão. Me acompanha, toca o vídeo. Vamos fazer um item bem emblemático de cenários de filmes de faroeste, aquela meia porta com vai e vem de bares e salões. Para isso, eu medi o tamanho da parede do meu cenário que eu quero colocar a porta e cortei uma placa de isopor com estilete nessa medida. A que eu estou usando é 38 por 17 centímetros. Para o buraco onde vai colocar a porta, você tem que pensar que ele deve ser suficiente para colocar um action figure, ele conseguir passar pela porta. Usei um estilete, então retirei o retângulo para o buraco. Como os meus action figures são de 27 a 30 centímetros, fiz o retângulo interno com altura de 31 centímetros por 14 de largura. Após cortar, eu usei uma lixa para tirar as imperfeições. Do bloco de isopor, toda a parte da parede será igual ao resto do bar. Como era muito estreito, ficou muita parte na parede em cima, então eu vou colar adesivo com estampa de madeira exatamente igual aos outros vídeos. Escolhi um tamanho de isopor que, ao fazer o corte interno, ficou pouco largo as laterais, então eu preferi embaixo também deixar uma margem, fazer tipo com uma moldura completa. Deixei 1,5 centímetros embaixo, para dar uma sustentação à porta. E em toda a moldura da porta, eu vou colar palitos de picolé, tanto na parte interna como nas laterais, na parte externa. Se utilizar palitos de ponta redonda, corte as pontas antes de colar. E com a cola, eu optei por cola quente. Eu desenhei o formato da porta como eu queria em um papel quadriculado para fazer um molde. E cortei as duas partes das portas em papel craft, com uma dimensão de 21 por 7 centímetros. Comprei algumas dobradiças pequenas para o efeito de vai e vem da porta. Se preferir, pode usar no lugar dela uma fita ou um pedaço de pano. Eu não recomendo usar muito papel fino, porque pode rasgar com o tempo. Utilizei diferentes tipos de palito. Palitos de picolé mais finos, de ponta quadrada, mais grossos, de ponta redonda e palitos de depilação. Também você pode usar aqueles palitos usados para fazer exame de garganta. Para cortar, juntei vários palitos do mesmo tipo com a fita crepe e os serrei. E lixei no final para tirar as imperfeições. Conforme a imagem, usei palitos mais finos para a parte interna, palitos de largura intermediária para as bordas e palitos mais largos para a parte de cima da porta. Os palitos da borda eu colei eles retos e os palitos dessa parte de dentro eu colei aproximadamente a 45 graus, como se fosse uma persiana. Eu acho que o nome é persiana. Da porta entre o papel de base e os palitos. Após cortar todos os palitos, a porta ficou nessa forma. As extremidades das dobradiças colei na parede entre o isopor e os palitos da moldura da porta. Reforcei a posição das dobradiças com mais palitos. Eu poderia ter optado por alterar a parte de trás da porta, colando alguma coisa ou fazendo algum tipo de desenho na parte interna de craft, mas para mim era suficiente fazer apenas o lado da frente. Se você preferir, faça os dois. Para pintar, optei por misturar várias cores para representar que a porta foi feita com diferentes tipos de madeira. Eu utilizei tinta vermelha, amarela, marrom, verde, preta. Mogno, por exemplo, utilizei vermelho e preto para me aproximar da sua cor. Fica a sua opção, pintar tudo de apenas uma cor ou fazer como eu. Um detalhe que não pode ser esquecido e que dá mais veracidade à sua madeira. Dilua a combinação de tinta em um pouco de água. Após a cada aplicação de tinta nos palitos, tire o excesso de líquido com um pano seco. Pintei tanto a moldura da porta na parte interna, como as laterais da parede. Se você optar por fazê-la com aparência mais nova e menos rústica, recomendo usar apenas uma cor e pouca ou nenhuma diluição na água. Espere secar ou use um secador de cabelos. E depois, passe verniz sobre a madeira para conservar a pintura. Utilizei verniz fosco para manter o ar envelhecido. O verniz brilhoso não ia ficar muito legal. Não, pelo menos porque eu queria fazer. Eu ainda não estava contente. Para mim, faltava alguma coisa.
Eu pensei, fazer um fundo externo da rua por trás da porta. Aí então resolvi fazer um truque para poder ter não só uma paisagem fixa, mas poder mudá-la sempre que eu quisesse. E a solução foi bem simples. Eu criei uma estrutura tipo um porta-retratos na parte de trás da parede. Coloquei palito de picolé por trás do cenário, um pouco abaixo da parte inferior da moldura e um pouco acima. Esses palitos servirão de guia para colocação e retirada de paisagem. Imprimi cenários de rua que encontrei na internet. Para evitar que a imagem fique caindo, eu coloquei um pedaço de papel craft nos palitos guia. O papel, além de ser útil, impedindo que a paisagem caia, deixa um acabamento mais bonito. Melhorando ainda mais o acabamento, finalizei a parte de trás com mais papel craft. Ficou assim a porta após colocar a imagem. Então, é só cortar as laterais da figura e pronto. Como vocês podem ver, a ideia era criar uma porta de salão bem rústica, aparentando ter sido feita com diferentes tipos de madeira. Sua movimentação permite criar uma certa dinâmica no cenário, pois pode-se deixá-la apenas como um fundo para a cena ou fazer os action figures interagirem com ela. Se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Se você não tem o material que eu apresentei ou quer diferentes ideias para criar sua própria porta de salão, no final do vídeo eu apresento algumas soluções alternativas. Eu fiz apenas um modelo de porta, mas você pode variar para outros que ache mais interessante. Esse exemplo aqui lembra algo mais medieval. Utilizei palitos de depilação para as madeiras verticais e palitos de picolé finos para as madeiras horizontais que unem as verticais. Simulando grandes pregos unindo as madeiras, dá para utilizar meias pérolas encontradas em armarinhos na forma de manta de strass ou cartelas adesivas. Após colar as meias pérolas, pinte toda a porta na cor que você preferir. Você pode inclusive pintar a porta de madeira e pintar as meias pérolas de cobre de alguma cor metálica. Uma outra opção de modelo é utilizar um pedaço de papel cinza ou papelão, fazer um buraco, depois uma grade dentro do buraco. Para isso, uma sugestão é usar palito de fósforo ou palito de churrasco. Nesse caso, usei supercola para ser mais eficiente. Uma terceira opção é trabalhar papelão cinza sobre papelão cinza. Corte a base da porta e depois corte pedaços menores do mesmo material. Com estilete ou uma lixa, faça com que as laterais não tenham um corte reto, e sim em 40 graus. Depois, cole no papel base, faça vários retângulos e monte a porta, e pinte no final. Essas são umas opções. Como deu para perceber, fiz um contorno da parte de cima da porta muito clássica. Você pode criar outras mais elaboradas ou até mais simples. Alguns exemplos estão aqui. No Google você encontra muito mais. Você tem muitas opções. Faça do seu jeito e se divirta fazendo. E mande bala.